Fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre paginação de dados, né? E principalmente sobre duas técnicas, né? Uma que é amplamente conhecida e utilizada, que é o Offset Based Pagination, né? Que é paginação baseada em offset. E o outro é Cursor Based Pagination, né? Paginação baseada em cursor, que não é tão utilizada quanto eu acredito que deveria ser. E é isso que me motivou a fazer esse vídeo. Então, bora lá, né? Opa, bom, estou trazendo aqui somente né, o resultado que a gente vai ver lá no final desse vídeo, só para te mostrar um pouquinho na prática, né, a diferença entre essas duas técnicas. E, claro, né, forçando aqui para mostrar a diferença, mas cada uma tem o seu contexto, o seu cenário mais propício, né? Enfim, isso aqui a gente vai fazer no decorrer desse vídeo, né, até o final do vídeo, mas a mesma paginação aqui de produtos, né, eu forcei um pouquinho, somente para a gente ver o exemplo, né, forcei no sentido de jogar uma página bem lá para frente. Então, se a gente olhar aqui, a mesma página, começando aqui com o nosso Practical Soft Mouse, 10 itens, terminando no Licensed Rubber Mouse, né? E, enfim, com a paginação por offset e a paginação por cursor. A mesma página, começando com Practical Soft Mouse e terminando lá no Licensed Rubber Mouse, né? Isso, 10 itens por página. Se a gente olhar aqui como que foi a performance, o offset gastou 45 segundos e 888 milissegundos, enquanto que a paginação por cursor gastou 11 milissegundos, né? Então, enfim, esse é um dos pontos, né, que o vídeo, né, que eu estou trazendo com esse vídeo, da gente não sempre partir para offset sem pensar muito nas outras questões, né? E, enfim, então, bora continuar aí com o vídeo e daqui a pouco a gente chega nesse projeto aqui que a gente vai fazer juntos. Valeu? E bom, só para trazer todo mundo para a mesma página ali, né? Para alguns, paginação de dados é algo extremamente óbvio, para outros pode não ser. Por isso que, então, o que eu estou falando de paginação, o que eu quero dizer com paginação, né? Bom, você tem um volume grande de dados ali, né, no teu estado da aplicação, ali na persistência, digamos que sejam produtos, ou digamos que sejam artigos, digamos que sejam postagens, ou seja, pode ter milhões, bilhões, trilhões de dados ali, né, petabytes ali, e você não quer simplesmente jogar tudo. Você tem que jogar por partes, até porque o cliente, né, dependendo ali do use case, dependendo da história do usuário que tá acontecendo, o cliente só quer um pouquinho, né? Se você está trabalhando com artigo, você pode trazer só os 10 primeiros artigos. Produtos, você pode trazer somente os 20 primeiros produtos baseados em alguma busca, alguma coisa assim. Ou, se você está trabalhando, por exemplo, com rede social ou algo assim, quando a gente faz aqueles Infinite Scrolls, né, que é bem legal. Tanto artigos também, a gente pode fazer o Infinite Scroll. Conforme você vai rolando, você vai carregar na próxima página, né, e os próximos artigos ou as próximas postagens, né. Então, isso é o que eu, né, tô trazendo como paginação aqui, que é quando você faz o fetch apenas de pequenas partes, né, e aí, claro, você tem que ir para a próxima, né, ir para a próxima, ou você conseguir navegar entre as páginas e assim por diante. Então, isso é o que a gente chama aqui de paginação, ok? Na verdade é o que é chamar de paginação de modo geral, né? Mas somente para trazer todo mundo para a mesma página. E bom, aqui também, né, falando um pouquinho sobre a estrutura desse vídeo, né, agora eu vou falar um pouquinho mais teórico, mas vai ser bem rápido ali, só explicar né, tanto o cursor pagination quanto o offset pagination. E também depois a gente vai partir para fazer ali com o .NET, utilizando o Entity Framework mesmo, um exemplo de cada um, fazer um endpoint ali e rodar ele só para a gente ver. Mas bom, bora lá então para a tela. E bom, vamos falar um pouquinho então sobre a paginação baseada em offset, né? O Offset Based Pagination. Bom, o Offset Based Pagination, normalmente, né, se você utiliza o Entity Framework, é quando você faz o skip e o take nas paginações, né? Isso a gente utiliza bastante, né? E dependendo do cenário é o suficiente, mas dependendo do cenário pode causar problemas, e é isso que a gente vai falar agora. Né? Então, por exemplo, aqui se o usuário pediu a página 1, né, e a gente está retornando 2 itens por página, a página 1 vai ser isso, né? Se ele pedir a página 2, aí vai acabar que a página 2 vai ser isso aqui, né? Vou só tentar pegar aqui esse cara. Boa. A página 2 vai ser esses carinhas aqui, ok? Bom, e assim por diante, né? A página 3 vai ser esses dois e assim por diante. E aí, como eu falei, normalmente, né, o que acontece é que a gente utiliza o skip e o take. Utilizando o skip e o take, né, a instrução do banco de dados, né, e aqui eu estou falando focado em banco de dados SQL, né, e aí isso cabe para o Postgres, cabe para o MySQL,
MariaDB, também para o SQL Server, né, com certeza. Então, bom, quando eu estou falando, estou utilizando lá no Entity Framework, ou quando eu estou utilizando na própria Query Offset, né, se eu utilizo no Entity Framework o skip e o take, ele acaba utilizando o offset por baixo dos panos, né, e acaba sendo o mesmo efeito aqui. O que acontece, na verdade, nesses bancos, né? O offset é algo que acontece depois que o resultado já veio, né, para a memória do banco, né? E, bom, eu não sou DBA, né? Eu sou bem focado na engenharia. Talvez algum DBA consiga explicar com mais profundidade, etc. Mas, bom, trazendo aqui, o que acontece é que, para você pegar, por exemplo, a hora que eu venho aqui na página, a página 3, e aí, claro, aqui eu tô, né, só para exemplificar, tô trazendo algo muito, muito pequenininho, né? Mas no dia a dia isso aqui pode ficar muito complexo. Se eu venho aqui na página 3, na verdade, o que o banco de dados fez foi o seguinte: a, como eu dei o offset é executado por último, ou seja, o banco ele executou aquilo lá que eu pedi, os filtros e etc, a ordenação em tudo, para no final ele vir aqui e me retornar somente essa parte aqui. Isso aqui. Ou seja, o banco de dados executou o filtro, viu lá que, né, executou tudo o que tinha que executar e trouxe isso aqui para a memória. Toda essa galera. E aí ele viu o offset e aí arrancou essa galerinha aqui e trouxe somente esses aqui, né? E aí, onde está o problema? Como o banco de dados acabou executando e trazendo isso aqui tudo, aí a gente tem alguns problemas de performance, CPU, memória e etc. Porém, esses problemas eles vão aparecer em escala, né? Quando a gente está falando ali de uma base com 100 registros e etc., talvez não apareça. Agora, quando a gente começa a falar... E aí também vai de padrão de acesso, né? Como que é o padrão de queries ali, o padrão de recuperação de dados, né, da tua aplicação. Se você sabe, pô, o usuário vai só até a 10ª página e olhe lá. Então, né, cenários e cenários, contextos e contextos, você pode utilizar sem grandes problemas. Mas agora, se você sabe que, por exemplo, tem algumas integrações que integram aqui, né? E essas integrações, elas leem bastante páginas ali, né? Em um determinado horário ou alguma coisa assim. Que pode acontecer, né? Muitas vezes a gente fala, poxa, integração, tem que utilizar um CDC, né? Um Change Data Capture, ou utiliza algum né, esquema de eventos, um Event Driven Architecture conseguiria lidar com isso, mas algumas vezes a gente não dá, né? A gente tem um sistema que já está rodando, talvez é legado, etc. E aí a gente precisa né, acabar fazendo algumas coisas, e nem só sendo legados, né? Às vezes a decisão ali, baseada no cenário da integração, é de fato um sistema batendo no outro e pedindo paginado, né? E aí pode acontecer esse problema, porque pode acontecer que, se tratando de sistemas, ou até dependendo do padrão de acesso dos usuários, vai acontecer que tem um usuário acessando a página 1300, outros usuários acessando a página, né, 10.520, né? Ainda mais se o Google está indexando essas páginas, com certeza alguns usuários podem cair em páginas lá na frente. E o que vai acontecer? Se eu cair lá na página 10.520, né? Ou seja, para pegar, digamos que eu tivesse aqui só pegando 2, né? Ou se eu estivesse pegando 100, enfim, para pegar aqueles dados lá do final, dos 10.520, na página 10.520, né? Eu vou ter que pular um monte de dados. Só que aí, como a gente viu aqui, o banco vai trazer toda essa, né? Toda essa pilha de dados ali, né? Todo esse set de dados para a memória. Claro, ele filtrou, ele executou tudo e trouxe para a memória aquele cara inteiro, da página 0 até a página que você está lá, né? 1.500 e pouco. E aí ele vai fazer o offset só arrancando toda aquela parte que ele tem que remover, né? Então, já deu para perceber que ele vai trazer muita coisa para a memória e muita coisa vai ser só para descartar. Ele só trouxe para realmente jogar, descartar, né? Aqui a gente está falando de, poxa, né? Um pouquinho de dados. Mas se a gente começa a falar nas páginas 10.000, nas páginas, poxa, páginas 100.000 e pouco, né? Se a gente tiver bilhões de dados ali, pode acontecer. E enfim. Então, é isso que eu queria trazer. Mas aí o que a gente pode falar, né? Quais são os prós? Se a gente colocar aqui os prós dessa... Opa. Os prós da nossa Offset Based Pagination. A gente pode colocar aqui que essa maneira com certeza é mais simples, né? Essa maneira também com certeza é mais fácil de implementar, né? Mas entra no simples, né?
Mas aqui o simples é simples de consumir e simples de implementar. E também você consegue acesso direto a páginas. Por exemplo, se você quer ir direto na página 120, você consegue ir direto lá, sem ter chegado lá previamente, né, indo página a página. Você já consegue saber, ou seja, você passa aqui já no page, a página 1500. E aí você consegue, através do cálculo aqui, já saber que você consegue bater lá e você ir direto lá, né, utilizando o offset. Então ela é mais simples e ela te oferece esse acesso direto às páginas, né? E aí, por outro lado, se a gente vem aqui pensar nos contras, aí a gente pode, né, colocar aqui, deixa eu só mudar esse carinha para vermelho. A gente pensa no contra, bom, a gente já falou aqui que memória e CPU vai ser bem mais utilizado. E aí eu não estou falando da sua aplicação, né? Eu estou falando do próprio banco. Né? Vai utilizar bem mais memória e CPU dessa maneira. Outra coisa também, a consistência. E o que eu quero dizer com consistência? Por exemplo, aqui, digamos que eu estivesse ordenando invertido, né? Digamos que aqui eu estivesse ordenando por data de cadastro, né? E aí esse daqui é o que foi cadastrado mais recentemente, esse daqui é o que foi cadastrado ontem, esse é o que foi cadastrado antes de ontem, e aí meu usuário puxou a primeira página que viu esses dois, né? E aí, enquanto o usuário viu aqui, poxa, o primeiro aqui, né, foi o cadastrado hoje, esse aqui foi o cadastrado ontem. E aí, na hora que ele vai para a próxima página, ele está esperando que ele veja os cadastrados anteriormente. Porém, se nesse meio tempo alguém veio aqui e cadastrou um carinha novo, a página 2 vai vir isso. Ou seja, vai repetir o número 2 que o meu usuário tinha acabado de ver quando ele estava na página 1, né? E aí, dependendo da quantidade de mutação nos dados que você tem, né? Toda hora o usuário é cadastrado, um usuário é removido e etc. As páginas, elas vão retornar resultados diferentes. Por exemplo, a página 5, aqui mesmo, né? A página 2, antes desse carinha estar aqui, a página 2 era o 3 e o 4. Aí agora veio um novo carinha aqui. Agora a minha página 2 é na verdade é o 2 e o 3, né? Em vez do 3 e o 4. E aí pode acontecer de outro cadastro fazer com que agora foi mais um cadastro, agora a minha página 2 ela é totalmente diferente, ela é 1 e 2, né? Ou seja, conforme acontecem coisas, né, a mutação dos dados, cadastros, novos registros sendo inseridos, registros sendo eliminados ou deletados e assim por diante, suas páginas vão mudando ali totalmente, né? E pode acontecer que, se o usuário, né, se o cliente ou se aquilo ali for um outro sistema consumindo e ele estiver precisando ali, né, consumir coisas sequenciais, pode acontecer de, se algo for eliminado nas páginas anteriores, ele perder um item lá na frente, porque na hora que ele mudar de página, perdão, né, se algo for adicionado, né, igual aqui, eu adicionei esse 0 aqui, então ele acabou lendo 2 de novo, né, porque antes ele tinha lido somente aqui, e depois ido para cá, então conforme eu adicionei, ele vai ler o 2 de novo, ou seja, vai ler 2 vezes. Se o outro sistema estiver fazendo isso para cadastrar algo em algum lugar, ele vai ler um cara duplicado, né? E do mesmo modo, se algo for excluído, né? Por exemplo, eu estou aqui no 2 e o 3, né? Que é a segunda página, e o próximo é o 4 e o 5. Porém, nesse meio tempo, o 0 foi excluído. Ou seja, a terceira página agora, ela é o 5 e o 6. Ou seja, daquela vez o 2 e o 3 eu li na página 2, e agora o 4 e o 5 eu vou ler na página 3, e eu nunca vou ler o 4, né? E é essa questão da consistência, né? Que às vezes a gente não pensa, né? A gente pode acabar implementando já paginação com offset, mas é muito importante a gente entender também a questão do acesso aos dados, quem vai acessar, o que né, esse cliente está esperando. Claro, se a gente estiver pensando só num cliente ali que vai bater para ver os artigos, é um cliente, né, um usuário, talvez não precise dessa consistência tão forte. Mas dependendo se a gente pensar que outro sistema pode estar lendo, a gente precisa se preocupar com isso, né? E aí, há um terceiro aqui que, na verdade, é bem baseado nesse, né, que é a performance. Ele vai consumir mais recursos e também ele vai, com certeza, ser menos performático do que a outra abordagem que eu vou trazer, né? E aí eu vou mostrar. A performance vai ser muito, muito diferente aqui, né? E bom, então, vamos lá.
Esse performance aqui também, ele, se você tiver poucos dados, ele pode acabar não sendo, entre aspas, verdade, né? Ele não vai acontecer tanto, porque se você tem poucos dados, você não vai ser muito penalizado com performance. Mas como eu falei, se você chegar a ter página 1000, página 1000 e tanto, página 120 mil, página 70 mil, mesmo página 1300 e assim por diante, a performance você já vai começar a ser penalizado ali na questão de performance por estar usando Offset Based Pagination, ok? E bom, então são esses aqui, né, os prós e os contras que eu vejo. Com certeza pode ter mais coisas, né, e aí com certeza também algumas pessoas que entendem mais de banco de dados podem trazer outros pontos, mas o que eu quero trazer é só para você ficar, né, ficar presente para isso, né, você não partir direto para paginação baseada em offset sem pensar muito em outras coisas, né. Bora lá então falar sobre o nosso Cursor Based Pagination, né, paginação baseada em cursor. Então bora lá, a gente dá um Ctrl C nesse carinha aqui. E bora trazer para cá. Ok, então agora a gente vai falar de Cursor Based Pagination. Cursor. E aí a gente pode remover esse carinha aqui, pelo menos até aqui. Opa. Oh. E bom, os prós e os contras a gente vai falar um pouquinho já já. Mas o que é então o Cursor Based Pagination, né? O Cursor Based Pagination é que você trabalha com cursor. E quando eu falo cursor, eu não estou falando do cursor de banco de dados, aquele cursor que a gente consegue criar e interar, etc. O cursor aqui, ele é o nome do conceito, né? Ele representa você guardar a última posição em que você estava, para na próxima paginação você trazer dali para frente. Enfim, toda a técnica é baseada nisso. Então, no lugar, né, do que eu tinha antes, por exemplo, que eu pegava a página e a quantidade por página, eu continuo tendo a quantidade por página, mas eu não vou me guiar mais por qual o número da página, eu vou me guiar pelo cursor. E aí eu posso chamar de cursor ou, né, last seen, né, o último visto, o último que eu vi, né, aí faz até um pouco mais de sentido. Ou seja, quando eu estou começando, o meu último visto aqui, ele é null, né, ou ele é zero, né, e assim por diante. Tudo, né, depende ali de como você está trabalhando a paginação. E aqui o per page eu continuo com 2. Só que aí agora, o meu cursor, na verdade, ele vai ser... vamos ver se eu consigo aqui com a setinha. Acho que... Opa, esse aqui ficou legal. Aí, esse vai ser o meu cursor. Né? Aí eu deixo ele aqui. E aí, o meu cursor, na verdade, ele é o last seen aqui, né? O zero. Então, eu não tenho ele ainda. E aí eu vou lá e chamo a paginação. E por página 2. Então eu não tenho nenhum last seen, né, nenhum último visto. Então por página eu vou trazer 2. Eu vou lá e pego esses dois caras e recupero eles. Só que aí no que eu recupero, eu vou trazer também para o client o meu último visto, que vai ser esse daqui. O último visto, o último que eu passei, a posição do meu cursor é esse 2 aqui. Né? Então agora a próxima vez que ele me pedir a paginação, ele vai falar: opa, o último que eu já vi é o 2. Então, o que eu vou trazer, na verdade, vai ser... Eu preciso de 2, né? Então, o que eu vou trazer vai ser 2 após o último visto. Vai ser esses dois aqui. O que antes eu não tinha. E aí, agora, nessa, né, interação que eu estou trazendo os próximos dois, eu vou lá e vou colocar o meu cursor de último visto aqui no 4. Então, agora o meu último visto é o 4, né? E aí, o meu client guarda isso, né? Na hora que ele for chamar de novo, ele manda: poxa, o último que eu vi aí foi o 4. Me manda a paginação com os próximos dois. E aí ele vem e traz esses próximos dois após o 4. E aí o meu back-end informa para ele: ó, o último visto aqui é o 6. Né? Então guarda no seu estado que o último visto é o 6 para quando você pedir a próxima paginação, a gente ir para o próximo. Né? E assim por diante. Né? Então você já deve ter visto aqui que agora a gente tem alguns trade-offs. Né? E aí um deles é: o meu cliente, ou quem está consumindo agora, precisa me informar quem foi o último que ele viu. Né? Ele não consegue só me informar: vai para a página 10. Não, ele tem que falar: opa, o último que eu vi foi o 6, o último que eu vi foi o 4, o último que eu vi foi o 2. Ou, dependendo da página, opa, o último que eu vi foi o 3, me dá os próximos 2, né? E assim por diante. Aí eu vou lá e pego os próximos 2 depois do 3, né? E aí eu já informo na própria resposta: ó, o último visto aqui foi o 5, hein? E assim por diante, né? Ou seja, né?
um trade-off aqui agora é que já não é tão stateless quanto era antes, né? O meu client, ele precisa saber me informar qual foi o último que ele viu para eu trazer os próximos, né? Então, eu poderia colocar isso, talvez, como um pouquinho de cons aqui, né? A complexidade, né? Complexidade, e aí, bom, fica um pouquinho mais complexo, a gente, né, tem que assumir que fica, de fato, né, um pouquinho mais complexo para consumir e um pouquinho mais complexo para implementar também. Outro ponto também, né, é que agora o meu cliente, ele precisa, né, precisa saber, né, precisa me informar, né. O, a posição do cursor, né, o último que ele viu, né, ele precisa me informar nas requests, né, ele não pode só me informar o número da página. Mas se a gente for pensar, antes ele já informava o número da página que ele queria. Então agora ele tem que me informar o último que ele viu. Se ele viu o 5, ele me informa o 5 e eu trago os próximos. Né? E assim por diante. Bom, só que com isso, fazendo dessa maneira, o que eu ganho? Eu ganho que agora, no banco de dados, quando eu faço a minha query ali, eu não vou trazer toda essa galera para depois filtrar somente esses dois. Como eu tenho aqui o meu last sim, né, o último item visto, ou a posição do meu cursor, a gente pode chamar assim, eu consigo fazer um where, e nesse where eu já arranco toda essa galera. Ou seja, tudo isso aqui não chega nem a precisar ir para a memória, não chega nem a precisar reprocessar, fazer o offset passando por tudo para chegar naquela outra posição, né? E o where ali nos comandos ali no plano de execução do banco de dados, o where é executado bem antes do que o offset. O offset é a última coisa, né? O offset acontece depois da query já ter retornado, ele faz o offset. Então o where já remove isso aqui. E fazendo isso aqui no where, porque você vai usar o where baseado no seu cursor. Fazendo isso aqui no where, você, claro, já vai remover muita chave estrangeira, né? As referências de chave estrangeira, muitos filtros aqui que aconteceriam que não precisa, talvez muitas funções de agregação. Ou seja, você vai ter um ganho significativo em performance. Né? Performance vai ser muito melhor, principalmente em escala, se você está pensando em uma aplicação ali com bilhões de acessos, onde pode acontecer, né, o padrão de query, padrão de leitura, pode acontecer de um client, um sistema, alguma coisa, pedir a página 10.520, né, uma página bem lá no meio. Dessa maneira, você não vai trazer um monte de coisa para a memória e mandar. Né? Eu já vou fazer ali né, mostrar na própria execução ali do banco e você vai entender um pouquinho mais, né? Mas bom, bora lá. Tem a questão da performance, né? A performance vai ser muito melhorada. Outro ponto também é a consistência. Porque antes, o que a gente havia falado, né? Dependendo do que acontecesse aqui acima, por exemplo, na paginação baseada em offset, eu estou lendo de 2 em 2, então eu li esses dois. E na hora que eu vou ler a próxima página, que seria o 3 e o 4, digamos que alguém excluiu esse. Ou seja, a próxima página agora vai ser, na verdade, o 4 e o 5, né? Porque esses dois não entram na contagem, então a próxima página vai ser o 4 e o 5 e o 3 acabou não sendo lido, perdão. Porém, se eu estou trabalhando com o cursor Based Pagination, né? A paginação baseada em cursor, na hora que eu li a primeira, eu marquei. O último que eu li foi o 2, né? E aí, na próxima, eu vou ler daqui para frente. Mesmo que alguém exclua esse cara, a próxima página, o último que eu li foi o 2. Então eu vou querer tudo aquilo que é do 2 para cima, ou seja, o 3 e o 4. Ou seja, a consistência aqui é muito melhor. Né? Você não vai correr o risco de você acabar lendo duplicado, né? Ou não lendo, igual a gente viu ali agora. Ou seja, vai ser muito mais consistente. Então, se você estiver projetando pensando que outros sistemas podem consumir, esses outros sistemas precisam de uma consistência na leitura, onde ele não pode ler duas vezes ou não pode deixar de ler um item, com certeza o cursor, né, o cursor Based Pagination vai ser bem melhor aí para você, né? E né, outro ponto também, conforme a gente falou, se a gente puxar aqui, né, memória e CPU, na verdade, o que esse daqui tem, consistência e performance, o outro vai ter de vantagem, né? E o que esse daqui tem de vantagem, a cursor based, né? Quando eu falo esse, o offset based tem de vantagem, cursor based vai ter de desvantagem. Opa, só ver aqui que eu coloquei errado. Mas enfim,
memória e CPU agora é uma vantagem desse carinha, porque ele vai usar muito pouco e a gente vai demonstrar isso já já. Ou seja, performance, né, a performance, a consistência, a memória são vantagens agora, né? Claro, esses carinhas aqui estão bem né, ligados, mas é bom colocar separado só para a gente dar o highlight neles, né? E agora o cliente precisa de saber um pouco, né, a posição do cursor, a complexidade é um pouquinho maior, né? Também acesso direto à página, né? Esse é um ponto que ele vem para cá como desvantagem. Porque agora, né, você já deve ter reparado que você não tem esse acesso direto à página, né? Poxa, eu preciso chegar aqui para eu saber que eu tenho que ler esses dois. E eu preciso chegar aqui para eu saber que eu tenho que ler esses próximos aqui. Perdão, que eu tenho que ler esses próximos. Eu não consigo saber qual que vai ser a minha página 1024, né? E quando eu falo, se o cliente for acessar essa página diretamente, a 1024, eu quero dizer que o cliente, né, o cliente, o outro sistema, ou até mesmo o usuário, ele foi de fato vendo cada página até chegar lá. Né? Claro, a gente também, se a gente estiver falando de produtos ou alguma coisa assim, claro, né, a gente vai ter as paginações lá embaixo, o Google vai acabar acessando e indexando. Então pode ser que um cliente chegue direto, né, já passando um cursor, né, e enfim, tem N pontos aí, né, que o cliente pode acabar chegando direto, mas, né, via de regra, a gente, né, encara esse carinha como sendo um acesso sequencial, diferente do Offset Based Pagination, onde os clientes conseguem ir pulando, acessar qualquer página, um acesso randômico, digamos assim. Enquanto que aqui no Cursor Based, ele é mais indicado para acesso sequencial, né? Porém, igual, se a gente for pensar, talvez, em redes sociais, onde eu tenho uma pancada de dados, porém o padrão de acesso dos usuários é muito sequencial, ou seja, o usuário vai rolando a página, aí vai chegar lá embaixo, vai carregar os próximos, né? Sempre que a gente pensa naquele Infinite Scroll, né, o scroll infinito ali, a gente está falando de acesso sequencial e muito sequencial, né? E aí a gente vai rolando e vai trazendo a próxima, vai rolando e vai trazendo a próxima. E muitas vezes eu vejo muito desses acessos sequenciais sendo implementados utilizando o padrão, né, offset, padrão baseado em offset, sendo que isso pode trazer alguns problemas, né, quando você utiliza o padrão baseado em cursor, isso é muito melhor, né? E bom, então vamos implementar um pouquinho para a gente falar um pouquinho mais. Mas só recapitulando aqui então, né? A paginação baseada em cursor, o que a gente tem de vantagem? Performance é muito melhor, visto que eu não preciso carregar tudo isso aqui, fazer todos os links de chaves estrangeiras, trazer todos esses dados para a memória para depois só descartar, igual eu preciso fazer lá no nosso Offset Based Pagination. Então, performance muito melhor, consistência bem melhor, memória e CPU bem menos utilizado. Os contras, um pouco mais de complexidade na implementação, um pouco mais de complexidade no processo como um todo, o cliente conversando, né, pedindo, o cliente precisa guardar o cursor da última vez do último ponto que ele estava, e o acesso randômico, digamos, o acesso a pular direto para uma página XPTO lá no fim, não é possível se você ainda não chegou lá, porque você não sabe qual vai ser o cursor, né? Claro, aqui eu pus sequencial, mas quando eu falo cursor aqui, ele representa algum dado que esteja aqui. Pode ser um ID, pode ser uma data, pode ser alguma coisa. E eu não sei qual que é a data lá da página 1050 se eu nunca cheguei lá. Uma vez que eu chego lá, aí eu vou ter esse curso, né, essa página, e posso indexar em algum lugar e assim por diante, e aí não vai ser problema, né? Mas, enfim, trazendo esses pontos da Cursor Based Pagination. E bom, bora lá para o código então. Bom, aqui o que eu acabei fazendo aqui, né? Só de exemplo, né? E claro, isso aqui não é focado em produção, né? É focado em dar o exemplo aqui e trabalhar o que a gente está discutindo, né? Então eu criei aqui um produto bem simples, né? ID, nome, quando foi criado, o preço, né? O código, gerando algumas informações de maneira randômica aqui. Criei um contexto, né? Utilizando o Entity Framework, um contexto do product. Aí na sequência também eu criei esse seeder, que é o carinha que vai de fato alimentar o banco, né? Ele é um worker, ele está conectando aqui no banco, que na verdade, deixa eu só mostrar aqui, é esse Docker Compose, né? Eu subi o banco com Docker Compose, vai estar no repositório, esse repositório vai estar no meu GitHub ali para vocês, então se vocês quiserem usar um seeder para alimentar o banco, né? Fazer uma demo para alguém ou alguma coisa assim, fiquem à vontade. Né? Por isso que eu preparei o seeder, preparei o Docker Compose, deixei tudo no jeito. Bom, aqui quando eu deixei ele rodando, né, eu coloquei para cada 20 ele me mostrar em quanto estava, mas eu vou colocar a cada 5 ciclos, né? E a cada ciclo, o que vai acontecer aqui?
a cada ciclo, esse carinha vai criar o escopo, vai pegar o contexto, vai utilizar o faker, né, da libboggles ali, que a gente utiliza bastante em testes para criar dados fake. Então, estou utilizando para criar os produtos de maneira fake ali, né, utilizar com nomes um pouco melhores do que só um guide ou só um ID. Então, eu acabo fazendo o faker gerar 20 mil itens por ciclo. Eu vou lá, adiciono esses 20 mil, dou o commit na operação e aí eu só logo aqui, espero um segundo só para não ficar batendo no banco. Enfim, porque o banco está em Docker, está local, então começava a dar erro se eu deixasse batendo rapidamente. Eu coloquei aqui um segundinho para ele dar um respiro para o banco e vai lá. Então, a cada 5 ciclos, ele vai me mostrar quantos produtos tem, né? Então, vamos rodar, só para mostrar para vocês o nosso seeder. Então, bom, ele vai começar. O banco já está rodando aqui, deixa eu ver. Aqui, né? Aqui é o nosso banco. Já está rodando belezinha. E bom, bateu aqui. Opa, tinha deixado um breakpoint. Deixa eu tirar o breakpoint. Aqui. E bom, colocou mais 20 mil, mais 20 mil. Ah, tá. Perdão. Acabou que esse aqui, eu vacilei, né? Eu coloquei um console log, na verdade eu deveria colocar um logger. Log information e a quantidade. Vou colocar aqui. Entity. Quantity. E aí eu posso colocar aqui. Browse the database. Okay. Eu acho que como eu coloquei o console log, ele acabou nem aparecendo. Na verdade, ele deveria ter aparecido, né? Talvez ele apareceu e eu não vi, talvez estava aqui no debug. Mas enfim, agora vai aparecer melhor. Bom, rodou a aplicação, né? E aqui esse carinha é um worker, né? Ele está usando ali o builder, o app host, mas somente para rodar um background service. Aí cadastrou 20 mil itens, mais 20 mil itens, mais 20 mil itens. Então a cada 100 mil itens que ele cadastra, ele vai me avisar aqui quantos que ele tem. Isso. Então, me avisou aqui quantos produtos já tem lá no banco. Claro, eu deixei isso aqui rodando um bom tempo ontem, né? Só para preparar para gravar o vídeo. Então, lá ele tem 693 mil, né? 147 milhões, 693 mil e 900 produtos cadastrados, né? Então, tem um tanto bom ali para a gente brincar. 150 milhões de itens num banco ali para a gente brincar. Esse banco está num Docker aqui, né? Então, é difícil falar se ele vai, né, performar pior ou melhor do que algum banco, depende também do tier do banco que você estiver utilizando em produção, né? Porque, querendo ou não, tá num Docker aqui, mas tá com bastante gigas de RAM e etc. Mas bora lá então. Só para mostrar, né? Eu fiz esse seeder aqui só para preencher o banco. A gente tem um banco ali com 150 milhões de produtos fakes, perdão, que a gente foi cadastrando. E bom, então bora seguir para criar uma APIzinha executando, né, os dois tipos de paginação que a gente falou até aqui, beleza? E bom, bora lá então criar a nossa API, né, para demonstrar os exemplos que a gente falou até então. Bom, novamente, né, esse projeto ele vai acabar não sendo um projeto, claro, vai trazer todos os conceitos que a gente falou, mas obviamente para a produção você teria que tomar alguns outros cuidados. Por exemplo, ali no próprio mapeamento do endpoint, eu vou colocar o Entity Framework, eu vou fazer o request dos dados, né, e vou acessar o banco diretamente ali. A coisa que em produção, com certeza, né, seria através de um repositório, ou até se você estiver utilizando algum tipo de segregação de comando de leitura, seria através do teu provider de leitura, né, do teu gateway de leitura, ok? Mas bom, criei aqui a nossa API, já vou colocar aqui, né, que ele referencia o data, que é onde está o nosso contexto, onde está o nosso modelo. E claro, né, outro ponto também que né, a modelagem em si, né, a gente fala bastante de DDD, estaria em um domínio de business, não no data, né, mas enfim, aqui, e claro, depende do contexto. Mas enfim, aqui a gente vai se ater ali né, a questão do exemplo mesmo, ok? Bom, eu vou só pegar aqui no seeder também, que ele já tem a connection string funcionando e belezinha. Só pegar ela para colocar nesse carinha aqui também. Vou pegar o nome dela. Tá vermelho aqui porque ele está tentando validar o JSON, né? Mas nada demais. Se eu consigo tirar aqui, ele fica ok. Mas não sei porque ele fica validando e fica vermelho. Mas ok. E bom, bora trabalhar aqui no nosso program. Vou tirar todo esse boilerplate e os comentários aqui que a gente não vai precisar. O Swagger ok, é bom ter. Toda essa parte aqui do Weather Forecast a gente não precisa, né? A gente vai mapear o nosso carinha.
Essa parte do record aqui também não precisa, que era para o retorno. Ok, então até aqui tudo certo. O que a gente vai precisar aqui, na verdade, vai ser do nosso contexto, né? Então, builder services add to the context. E aí a gente adiciona, o nosso contexto é o product context, que já está aqui, que está lá no data, né? E aí eu vou passar aqui o options, que vai ser o seguinte, vai ser o use SQL Server, né? E aqui no use SQL Server a gente vai passar a configuração. Deixa eu só colocar para dentro de baixo. Ele não está achando, né? E com certeza não deveria achar mesmo, porque eu ainda não adicionei o pacote do SQL Server, né? Mas, de qualquer forma, deixa eu só colocar aqui e aproveitar que eu já estou no clipboard, né? Eu dei Ctrl C no nome da string ali. Então, configuration, get connection string. E aí a gente já coloca aqui o nomezinho dela, default connection string. Opa. E bom, bora instalar esse carinha aqui. Vai ser o SQL Server, esse carinha lá no API. Install. E tá aqui. Boa. Instalamos, colocamos aqui e perfeito, então. Então, vamos lá, né, para o nosso endpoint. E aí a gente vai começar trabalhando, né, a maneira do offset based pagination. Ok? E aí o que acontece? O nosso app, né, a gente tem um get ali, que vai ser products. E aí esse products, ele vai receber algumas coisinhas, né? Primeiro, claro, o contexto do banco, né, que a gente está chamando ali. Tem a questão do cancellation token, etc. Mas por enquanto a gente não vai trabalhar com esses carinhas. Então só o contexto do banco aqui já está ok pra gente. Context, na verdade eu vou chamar de DB, para ficar mais expressivo aqui, mais fácil. Também vou receber um inteiro, né, que vai ser a página, né, current page, a página atual. Vai começar na página 1. E eu também vou receber um outro inteiro que vai ser quantas páginas, né, per page. E aí, quer dizer, quantos itens por página, né? E eu vou querer 10. Ok? Então, até aqui tudo certo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar meu banco de dados. Eu nem vou fazer um corpo para essa função, né? Eu já posso direto pegar o banco de dados aqui, né? Pegar o meu contexto de banco e já utilizar ele. Então, eu vou pegar o meu DB context aqui, pegar os products que estão nele. E aí é o que eu havia falado, né? Para fazer dessa maneira, utilizando o offset based, a gente usa o take, né, e o skip. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer um skip no que? Na minha current page, -1, né? Porque, por exemplo, primeira página eu não preciso skipar nada, né? Então, -1 porque aí ficaria 0. -1 vezes a quantidade por página, né? Vezes por page aqui. E aí eu posso também aqui fazer o nosso take, né? Eu vou pular. Na verdade, primeiramente, eu deveria, né, ordenar. E vamos dizer aqui que a nossa paginação ela vai ser baseada no ID, né, em ordem decrescente, né? Order by descending. E aí a gente baseia ela no próprio ID, né, da galerinha. A gente vai pular, enfim, pular ali, fazer o offset, né, das páginas que a gente não quer pegar. E a gente vai dar um take aqui somente no número per page que a gente quer. Per page. Ok? E boa, vou dar só um as no tracking e o to list, para a gente de fato buscar esses carinhas. Até aí tudo certo, acho que eu preciso fechar o meu map get ali. Então perfeito, aqui a gente tem a nossa paginação baseada, né, em offset. Se a gente executar, vamos lá. Vamos ver cadê o nosso amigo Sphere. Perdão, acabei executando o seeder, né? Deixa eu remover ele daqui. Na verdade, o que eu quero executar agora é a nossa API. Vamos lá. Só esperar ele abrir e instalar. Deixa eu só pegar o Chrome, que vai ser um pouco melhor. Boa. Então aqui eu tenho produtos, né? E aí, na página 1, quero pegar os 10 por página e vamos lá.
E aí trouxe, né? O primeiro cara é o meu ID, né? 148 milhões, 122.899, é o Tasty Steel Computer, Incredible Granite Mouse e assim por diante, né? Enfim, vários nomes aqui gerados pelo Bogus ali, utilizando o Faker, né? E bom, pegamos a nossa página, os 10 itens dessa página, tudo belezinha, né? Se eu ir para a página 2 e executar, pô, perfeito, né? Se eu vier aqui no nosso console, a gente vai ver o que ele executou aqui, conforme a gente falou, né? Select, selecionou os dados da tabela produto, ordenou pelo ID em ordem decrescente e fez um offset aqui de offset P0, né? Que é o cálculo que deu aqui no meu skip, né? Rows, fetch, next e aí o do take, né? E aí ele pegou as próximas tantas rows only. Então, bom, se o meu acesso, né? E aí a gente tem que validar sempre, né? Como que funciona o meu acesso aos dados. Bom, se o acesso aos dados for um pouquinho assim, nas primeiras páginas, está ok, né? Mas vamos fazer um teste. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver que ele executou com 9 milissegundos, né? Na página 2. 9 milissegundos na página 2. Bom, tudo certo até aqui. Se a gente vir aqui para a página 100, bom, trouxe também, né? E aí a gente consegue ver o seguinte. Para a página 100, 39 milissegundos, né? Ok. 39 milissegundos para a página 100, ainda assim, se você for ver, a gente está trabalhando num cenário totalmente simples, né? No dia a dia a gente vai ter bastante chave estrangeira, vai ter outros filtros, vai ter outras coisas, né? Mas aqui, se você ver, da página 2 para a página 100, teve um salto considerável, né? E aí a gente pode explorar isso um pouquinho mais, né? Por exemplo, se eu vier aqui para a página 1000, e aí como que ele vai se comportar se eu tentar acessar a página 1000? Também foi rapidinho, de certa forma. Se eu ver aqui como que aconteceu, a página 1000, 18 milissegundos. Eu executei duas vezes, né? Provavelmente ele deu uma cacheada. Mas deixa eu executar de novo. Aqui, né? Na página 1000. Ok, executei. E fui lá, 10 milissegundos, ok. Né? O cache já começou a ajudar aqui. Mas agora a gente vai para um pouquinho mais, algo um pouquinho mais legal. E aí também a gente consegue ver aqui, né? A questão de memória, etc., como que ele está. Olhando por aqui na própria CPU, a gente vê que ele usou aqui, né, deu uma aumentada de memória, mas nada demais. Esse aqui é o banco que está rodando, né, mas até aqui tudo certo. Mas enfim, trazer agora o cenário de fato, né, vou forçar um pouquinho para já demonstrar o cenário de problema que a gente pode ter e depois comparar com o Cursor Based Pagination, né. Até aqui a gente viu que a performance, ela aumentou um pouco, né, eu peguei os 10 mil, bom, trouxe em 10 milissegundos, até aí a gente pode falar que tá ok, né? Mas, por exemplo, se eu vou lá para 10.005, né, que provavelmente não está em cache ainda, ou talvez esteja, ele fez isso em 11 milissegundos. Ok. Mas aí, agora eu vou começar a forçar um pouco mais, né? Até então a gente viu que pequenas quantidades ele está lidando bem, mas agora eu vou forçar um pouquinho mais aqui, fazendo o seguinte. Eu vou pegar e chamar, por exemplo, a 100 mil. 2, 3. A página 100 mil, como que ele vai se comportar? Agora a gente já viu que ele deu uma pensadinha a mais, né? Então, se eu venho aqui, na página 100 mil, ele já levou 498 milissegundos. Claro que agora, se eu chamar de novo, ele já vai dar uma melhorada, provavelmente. Apesar de que agora está bem grandinha a query, né? Não sei o quão o cache vai ser suficiente, mas ainda assim não foi tão mais rápido dessa vez, né? 491 milissegundos, ou seja, já começou a dar um pouquinho um pouco de degradação. E claro, novamente, eu estou utilizando o cenário mais simples possível, uma tabela super pequena e batendo, né? Esse mesmo cenário de 100 mil, né, paginações nessa tabela, você pode alcançar com 1000, perdão, né, com 100 mil páginas, você pode alcançar com 1000 páginas em uma tabela bem mais complexa, né? Só que agora eu vou trazer um ponto, né, o ponto que seria um grande problema, né? E aí, novamente, forçando só para você ver, né? Claro, aqui eu estou novamente trazendo uma tabela super simples, filtrando somente, né, ordenando somente pelo ID, tudo o cenário mais perfeito possível, e ainda assim a gente, na página 100 mil, a gente já está tomando ali meio segundo, né, de delay. Se por acaso isso aqui fosse lá para a página né, milhão, a página 10 milhões, só para forçar mesmo e a gente ter um cenário mais parecido com algo mais complexo, você vai ver que esse carinha vai começar a pensar
e, enfim, e não vai retornar tão cedo, né? Claro, aqui, novamente, eu forcei bem, né? Aqui, poxa, a página 10 milhões a gente não vai chegar, mas eu forcei bem por quê? Porque a gente está aqui nesse cenário, é um cenário muito, né, bonitinho, tabela pequena, tudo ordenado, o index está perfeito, já que eu só cadastrei, né? Eu não cheguei a deletar, não cheguei a fazer quase nada. Então, isso que eu quero trazer, só forçar para você ver de fato a diferença, né? Poxa, ele chegou a bater o timeout, que é a de 30 segundos, se eu não me engano, o padrão. Eu vou vir aqui no timeout, esse carinha aqui, vou fazer o seguinte. Acho que é set timeout, command timeout, né? Eu vou colocar 5 minutos. Então, vamos de novo. Perfeito, tá rodando aqui. E bom, agora se eu bato lá na página 10 milhões, vamos lá, vamos ver quanto tempo que ele vai demorar para me retornar. E provavelmente vai ser, eu acredito, né, ali por alguns testes que eu havia feito, apesar de que eu adicionei mais itens aqui, mais uns 40 segundos, né? Assim, 40 segundos por usuário, né, que bater lá. Claro, novamente, essa página tipo, é meio fora da realidade, 10 milhões, mas tudo depende também né, quantidade de dados que você tem. Mas mesmo que você pense na página, por exemplo, na página 10 mil, 100 mil, mesmo que essa diferença seja, sei lá, 50 milissegundos, é 50 milissegundos por usuário, né? Se você tiver um throughput de 2 mil usuários por segundo batendo ali, a cada segundo você vai ter praticamente 1.000 segundos a mais, né, de processamento que você não precisaria, né? Você vai ter praticamente 20 vezes a mais de processamento que você não precisaria. Ou seja, retornou aqui, mas se você ver aqui, ele retornou como? Retornou em 51 segundos, né? E aí agora vamos então para o outro tipo de paginação, que é a paginação baseada em cursor. Aí eu vou só copiar esse cara. Dá um Ctrl C nele. Dá um Ctrl V aqui. Cursor Based Pagination. Aí aqui eu vou colocar um V2, mas claro, né? Não é assim que funciona o versionamento. A gente vai falar de versionamento em outro vídeo, mas só para exemplificar aqui. Continuo pegando o banco de dados, porém agora eu não pego mais a página, né? Eu vou pegar o last seen, né? Que seria o meu cursor, o último que ele viu, né? O último visto. E o último visto aqui, na verdade, ele pode ser none. Na verdade, só para facilitar aqui um pouco para a gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o last seen sendo... mas vai acabar sendo null sim. Last seen vai ser nullable. Nullable aqui. E vai ser null. Okay? De qualquer forma, eu vou precisar de um corpo agora para esse cara. E aí, bom, o order by vai continuar o mesmo, só que aqui, em vez do skip, a gente vai substituir esse carinha por um where. Where. E aí esse where, na verdade, vai ser aonde for maior do que o last seen, né? Então vai ser aonde... Bom, como a minha paginação ela está sendo decrescente, né? Então isso também influencia, né? Então o meu cursor tem que ser dali para menor, né? Já que ela está descendo, vai ser dali para menor. Então vai ser aonde o meu xid for menor do que o meu last seen. E bom, ok aqui, né? Eu peguei the order by, só que aqui na verdade esse where aqui pode ser que eu esteja na primeira página, né? Então na primeira página ainda não vai ter nada. Eu posso fazer o seguinte. Esse carinha aqui vai pegar na verdade, a query. E aí eu só vou executar o where, né? Se last seen for is not null, aí eu vou colocar ele, né? Aí vai ser a minha query ponto where, aí eu adiciono o where nela. Ok. E de qualquer forma, a minha query vai ter o take, né? E o restante que está ali embaixo. Então, esses carinhas aqui, de qualquer forma, a gente vai ter. Até o toList aqui. Bom, agora ficou menor, vou colocar na mesma linha aqui. E aqui eu vou ter os nossos produtos, né? var products
equals this guy. E a gente retorna esse cara. Return products. Ok. Bom, então, se eu receber um last seen, eu vou acabar pegando somente os IDs que forem menores que esse last seen. Por quê? Porque a minha paginação aqui, ela está acontecendo de ordem descendente, né? Então, eu vou pegar os primeiros e aí depois do último que eu vi adiante ali. Só que eu preciso informar para o front-end ou para o meu cliente qual que é o último visto, né? E aí tem algumas maneiras de fazer. Eu posso até deixar para o próprio cliente fazer isso, mas é uma boa prática o back-end informar, né? O back-end ter esse controle. E aí eu posso colocar no header, ou posso colocar no tanto também no payload, né? Fazer o payload onde eu tenho o last seen ali e os dados. Mas aqui só por questão de tempo e de demonstração, a gente vai colocar no header. E aqui eu posso pegar então o meu HTTP context. E chamar ele de context aqui. E aí aqui por fim eu vou só adicionar, né, no meu context a response HTTP, na verdade response headers add, e aí eu posso adicionar o meu last seen como sendo o meu último produto, né, products. E aí eu vou lá pegar a última posição, ponto ID. Ele colocou vermelhinho aqui, por que será? Cannot resolve symbol. Engraçado, ele não conseguir resolver. Seria o... Deixa eu só ver aqui. O products, na verdade, é um array, não é? A lista de produtos. Ok. Se eu não me engano, aqui, para pegar o último... posso colocar products length. Mas engraçado. Era para ele ter aceitado. Products count. -1. Esse aqui provavelmente ele vai falar para eu mudar. Deixa eu só ver aqui. Ele falou int is not assigned. Claro, né? Eu preciso dar um toString aqui também. toString. Mas no mais ele concordou. Mas eu acho que ele vai pedir para eu usar o append. Perfeito. E aqui ele vai falar que eu poderia fazer somente com count. E... eu acho que o que eu havia feito... o meu íconezinho aqui eu tinha colocado o ícone errado. Estava certo a maneira que eu havia colocado, né? Mas ok. Você vai pegar o último ali, né? Dar um ID e dar um toString nele. E perfeito. E vai colocar como last seen e vai retornar os produtos. Então é isso que eu preciso, né? Essa query aqui ela só vai executar o where quando for not null. Só ver o que ele está reclamando aqui. Claro, né? Eu deveria ter colocado assim. Perfeito. Query. Cannot convert. Na verdade, é um eQueryable aqui, né? Deixa eu já colocar. Equariable products. Eu acho que fica mais fácil porque ele já vai parar de reclamar dos outros. Não, perfeito. Então foi. Vamos lá e vamos rodar esse carinha. Na verdade, aqui também eu vou receber o last seen. Ok, acredito que é isso mesmo. Vamos lá. Ok, vou vir aqui no nosso server, pegar esse carinha. E aí a gente tem um produtos, né? Aqui se eu pego a primeira página e executo. Bom, do Taste Steel Computer até o Realsky Frozen Mouse, né? Se eu venho aqui também e executo aqui só com a primeira página, sem passar nada. Né? Taste Steel Computer até o nosso Realsky Frozen Mouse. Se eu pego a segunda página, aí o que acontece no cursor? A segunda página é o seguinte. Eu pego o ID do último que eu vi. Na verdade, desculpa, né? Eu informei aqui, o last seen é esse cara. Eu pego esse last seen, informo ele aqui, e quando eu executo, ele já vai pegar a próxima página a partir daqui. E a próxima página a partir dali, ela tem o Rusk Soft Chair até o Intelligent Frozen Bacon, né? E aí, se a gente volta aqui na página 2, vai bater, mesma coisa. A gente tem o Rusk Soft Chair até o Intelligent Frozen Bacon. E então, a gente vê aqui que tá batendo, né? Que tá bem igual, né? E tem que ser, né? Página 1, página 2, né? Tem que bater de fato. Mas vamos executar esse carinha aqui na página 2 e vamos ver quanto tempo ele demorou. Se a gente vem aqui no nosso carinha, demorou 5 milissegundos. Ok.
Se a gente for novamente lá e executar esse carinha aqui na página 2, vamos lá. Demorou, cadê? 3 milissegundos, né? Ou seja, tá praticamente igual, né? Demorou um pouquinho mais, tá praticamente igual. Mas agora então vamos dar um salto e ir lá para a nossa página 10.000. Opa, na verdade não aqui, né? Vamos primeiro fazer do cursor do offset pagination, né? Vou lá para a página 10.000. Vou novamente lá para a página 10.000. 1, 2, 3. Tá na página 10.000. Foi rapidinho também, né? Se eu ver aqui, cadê o nosso... Tá na página 10.000, ele chegou lá em 64 milissegundos. Ok. Porém, se eu for lá para a página 10.000 com o nosso cursor, mas aí o que eu vou fazer? Como eu falei, a gente precisaria do último visto, né? Então, para ficar igual, eu já vou pegar aqui o último, um a menos que esse, seria o último visto, se eu fosse na paginação por cursor. Então, eu vou usar esse hackzinho aqui só para já pegar lá. Então, o último visto seria o 1 a mais, né? Já que eu estou na ordem decrescente, né? E aí, executei. Mesma coisa aqui. Opa! Ele Organic Granite Pizza. Se eu vier aqui. Organic Granite Pizza até o nosso Refined Frozen Ball. E aqui também a mesma coisa, até o nosso Refined Frozen Ball. Só que se eu vejo aqui quanto tempo ele demorou, a gente já vai começar a ver uma diferença boa. O nosso carinha aqui que está usando o top, né? E a gente, né, eu acabei não trazendo a query, mas se a gente comparar as duas queries, você vê que não tem offset. A query do nosso Cursor Based Pagination, a gente usa o top aqui, usa o where, né? Bem melhor. E se eu ver essa query aqui, foi 4 milissegundos. Comparado com a query anterior, 64 milissegundos. A gente já começa a ver, assim, são ordens de magnitude diferentes, né? Poxa, tá mais de 10 vezes, né? Algumas vezes a mais do que 10 vezes, né? Então você pensa, mesmo usuários fazendo ali queries em páginas pequenas, e aqui eu tô falando 10.000, mas novamente, em um banco limpo, né? Sem chave estrangeira, sem constraint, sem nada, né? Sem fazer os inner joins. Imagina, né? Um banco mais complexo. Porém, isso aqui fica realmente mais interessante quando a gente faz o seguinte, né? Se eu ir lá para a página, novamente, a nossa página 10 milhões, né? Mas, enfim, novamente, forçando bem, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. A página 10 milhões, eu vou trazer somente 10. Vamos ver. E aí a gente pode vir ali. Na verdade, ele nem vai ter o log ainda. Vamos esperar. E aqui também a gente consegue já deixar no jeito. Na verdade, vamos esperar esse carinha responder. Só para demonstrar a diferença que vai ser bem, bem legal. Vamos lá. Bom, já deve estar respondendo aí. Foi a 10 milhões mesmo. Pensei que talvez eu pudesse ter colocado algo a mais, né, que demoraria um pouco a mais ainda. Mas bom, respondeu. Respondeu em, vamos ver, 52 segundos. Um tanto, né? E aí, vamos ver a mesma coisa, só que usando o cursor, né? E aí aqui fica bem evidente a diferença, né? Porque se eu usar o cursor, o último visto, né? Se eu tivesse chegado aqui através do cursor, o último visto seria, por exemplo, esse carinha aqui, né? Mais um seria o 7. E aí eu pego os próximos 10. Ou seja, já está aqui, né? Eu trouxe já de maneira praticamente... Practical Soft Mouse. Se a gente ver aqui, Practical Soft Mouse, Licensed Hover Mouse. Licensed Hover Mouse. Ou seja, vamos ver as queries aqui. Nesse primeiro aqui, a query demorou 52 segundos, né? Ele fez um select, utilizou o offset, o fetch e assim por diante. Na segunda maneira de fazer, né? No cursor based, a gente usou o where e usou o order by e ele demorou 3 milissegundos, né? Ou seja, 52 segundos para 3 milissegundos. Então, aqui fica bem evidente a diferença, né? E claro, novamente, esse é um banco limpo e etc. Quando você traz complexidades como inner joins, você traz outras coisas, outros filtros, etc., isso começa a ficar um pouco mais complexo e com certeza demanda muito mais do banco, né? Então, mesmo que sejam até a página 1000, isso também vai ser uma diferença bem,
né, bem expressiva. E bom, e aí tem alguns pontos aqui também, né, com o Cursor Based. Como eu falei, a complexidade dele aumenta e aumenta um tanto legal. Então, se por exemplo você precisar, né, se o filtro for um pouco mais elaborado, aqui a gente ordenou somente pelo ID, se você tivesse outras ordenações aqui, você acabaria precisando colocar também no where, né? Por exemplo, você está ordenando por data e por ID ao mesmo tempo, só que a data é prioridade e depois vem o ID. Então, você acabaria precisando que o seu cursor ele fosse um cursor um pouco mais esperto, ele não fosse somente o inteiro. Então, muitas vezes, o cursor acaba por ser um objeto, onde ele vai ter o ID ou outros dados. E algumas vezes, que eu vejo acontecer bastante, é uma boa prática também, é você, porque vai ser um objeto pequeno, né? Um JSONzinho pequeno, talvez encodado em base 64 ali, para que ninguém consiga entender bem o que está rolando, né? É um encodado em base 58, né? Enfim, você encoda ele só para realmente você, enfim, não expor muito ali o que está acontecendo por baixo dos panos, né? Enfim, para evitar qualquer coisa, mas apesar de que a paginação, enfim, você expõe alguns componentes da query de qualquer forma na offset based pagination, né? Mas, enfim, mas era isso que eu gostaria de trazer, era esse ponto aqui, né? O ponto principal aí de se pensar, né? Quando você tá trabalhando com paginação, que, por exemplo, poxa, 52 segundos para 3 milissegundos é algo legal. E ainda assim, se você olhar no banco, se você vier aqui olhar o banco, esses picos aqui são quando a gente executa o cursor based pagination, né? Se eu der um zoom in aqui, deixa eu ver se eu consigo só. Eu queria sair aqui. Se a gente olhar assim, ele bate 100%, por exemplo. Tá vendo que aqui tá livre? Mas se eu executar agora o nosso cursor based pagination, já tá rodando, né? Se eu ver, perdão, o cursor não, né? O offset based pagination. Se eu executo ele aqui, a gente já vai ver que o banco vai, a gente já vai ver um salto considerável aqui. Enquanto que o cursor based nem acontece nada aqui no banco, né? Ele fica super tranquilo. Isso eu tenho que trazer agora, né? Que eu dei o zoom. Mas aqui, a gente vê que ele já subiu um monte aqui, né? Memória também teve considerável aqui, né? Um movimento considerável para cima. Ou seja, o Offset Based Pagination, para quando você tem uma carga muito grande de dados, ele é muito complicado. Né? Ele pode trazer vários problemas, muita lentidão no banco, muita lentidão na aplicação. E ainda assim, né? Enquanto está acontecendo isso aqui, o banco está executando, né, vários outros processos, está servindo vários outras operações, outros use cases. Ou seja, você está levando a CPU do banco para um patamar muito grande e concorrendo com várias outras coisas que podem ser até mais importantes do que a paginação ali para algum sistema ou para algum usuário, né? Então, é isso que eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo, né? É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E bom, esse projeto aqui eu vou colocar ali no GitHub, né? Mas acho que deu para passar a ideia, né? Seria essa a ideia que eu queria trazer. Se eu voltar aqui, né, a gente pode só dar uma recapitulada antes de encerrar o vídeo, que é Offset Based Pagination, né? Os prós. Ele é super simples, né? Eu não preciso me preocupar com o cursor. E muitas vezes esse cursor não é só um ID ou alguma coisa assim. Muitas vezes esse cursor tem que ser um objeto para que eu consiga lidar com os diversos filtros, os diversos tipos de ordenação que o meu software tem. Então ele acaba, né, no cursor based fica um pouquinho mais complexo. Então no offset é super simples, porque o offset sempre é número da página, né, e a quantidade por página. E isso já resolve, né, a minha paginação. Também o acesso direto à página, eu consigo pular da página 0 para a página 57 sem nunca ter ido até a página 57, né? Se eu quiser só ver o que aconteceu um tempo atrás, eu consigo pular, né? Ou seja, ela é muito boa também para quando você tem uma lista de artigos, coisas assim, né? E você quer que o usuário consiga pular em várias páginas e assim por diante, né? Porém, os contras dela, utiliza muita memória CPU, principalmente em cargas grandes de dados, né? Se você tem ali, pô, 100 registros, etc., talvez nem tanto, mas ainda assim é bom você levar em conta, né? Às vezes você tem 100 registros, 200 registros, 300, às vezes você só usa acesso sequencial de paginação, então você pode ir para um cursor-based pagination tranquilamente, né? Questão também de consistência, né? Como a gente falou, é mais consistente, as páginas, perdão, é menos consistente, né? A cursor-based é mais consistente, porém a offset-based ela é menos consistente, né? As páginas podem mudar de acordo com a frequência que você tem de mutação ali na sua persistência. E performance também é outro ponto que na escala, né, você vai acabar tendo performance degradada muito fácil se você utiliza, né, offset based pagination. Enquanto que do outro lado a gente tem o cursor based pagination
que os prós dele, performance, você viu aqui, a gente transformou uma query de 56 segundos em 3 milissegundos, né? Consistência, poxa, como a gente falou, as coisas podem estar mudando aqui. Se o cursor está aqui, você vai pegar esses dois de qualquer forma, não vai mudar. Isso é muito bom quando o sistema que está lendo precisa ter uma consistência e garantir que não vai ler repetido ou não vai deixar de ler alguma coisa. Isso é muito bom. A questão também de memória, né, de CPU ali, tem essa questão também que é muito melhor, né? Você viu, a memória, quando a gente executou, nem mexeu. Agora, quando a gente executou o cursor, ele subiu aqui, e apesar de que isso aqui foi a primeira vez que a gente executou o cursor, ele subiu de 1,8 para 5 GB aqui, né? E aí depois ele manteve porque ele está esperando que isso vai ser usado, né? Talvez aqui ele já liberou um pouco, mas como a gente chamou de novo, ele já foi subindo de volta. Tentou liberar, subiu de novo. Enfim. E aqui a memória, você vê que ela vai lá em cima quando a gente usa o offset based, né? Mas quando a gente usa o cursor, né? Praticamente não acontece nada de alteração. Pô, 3 milissegundos também, nem com certeza não está acontecendo nada ali. E bom, isso aqui é muito bom, então. Memória e CPU fica super baixo, né? É muito otimizado, né? E os contras, né? A complexidade, com certeza você vai ter que implementar ali o teu ponteiro, né? E seu ponteiro nem sempre ele vai ser, né, um tipo primitivo, muitas vezes tem que ser um objeto, e aí você acaba tendo que talvez, né, mascarar isso na entrada do parâmetro. A gente pode, né, explorar um pouco mais aí nos próximos vídeos se vocês gostarem. Também a questão dos clients, né? O client vai precisar, ao menos o back-end vai informar para ele, ó, o cursor que você tem que guardar é esse, e ele vai precisar guardar aquilo de alguma maneira, né? Não vai ser talvez tão simples quanto só a paginação, apesar que na paginação ele guarda qual a página que ele está, né? Mas, enfim, o cliente vai ter que estar um pouquinho, né, aware ali do onde o cursor está. E o acesso direto a páginas não tem praticamente, né? Só que aí, poxa, num cenário de rede social, num cenário de infinite scroll, onde você vai só acessando sequencialmente, isso é muito bom. Ou seja, né, a paginação tem alguns trade-offs aqui, e aí com certeza você vai para um ou para outro baseado no volume de dados, eu diria, né? Também nos padrões de acesso, né? Qual que é o padrão de acesso? Poxa, o padrão de acesso é acessar a página direto ou acessar sequencialmente? Se for acessar sequencialmente, acho que o cursor resolve muito a vida, né? E bom, e era isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que, né, que tenha agregado, que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, manda os comentários aqui, a gente vai conversando, né? Também, como eu falei, não sou DBA, então eu trouxe aqui uma visão bem da parte de engenharia de software ali, né? A parte mais do engenheiro, né? Então, enfim, alguém com mais conhecimento ali na parte interna do banco de dados pode até corrigir alguma coisinha, etc. Mas, enfim, a gente viu aqui, né? O que eu gostaria mesmo era trazer e mostrar, né? A gente viu aqui, pô, 56 milissegundos para 3 milissegundos, perdão, né? 53 segundos, né? Se a gente estivesse trabalhando lá naquela paginação um pouco menor, a diferença foi 64 para 3, né? Para 4, 3. Enquanto que quando a gente forçou, foi de 60 segundos praticamente para 3 milissegundos. Então é uma diferença muito, muito grande, né? Mas espero que tenha agregado, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí o vídeo, né? Compartilha com mais alguém e valeu. Abração. Até a próxima, hein?